Eu tenho viscose sarjado, eu tenho 1,5 m desse tecido. Eu dobrei novamente, formando 2 dobras. Eu vou usar esse vestido para fazer o corte, tá? Como molde. Você pode usar uma blusa ou um vestido, o importante é que ele vista bem você e tenha a circunferência e a largura que você precisa para fazer esse corte, ok? Então, eu vou iniciar aí com o corte do decote, né? Como vocês estão vendo, o decote desse vestido, ele é bem mais profundo. Então, eu desci 4 centímetros para o meu decote e entrei 8, tá? Esse vai ser o decote das costas. No ombro, eu deixei uma largura de 9 centímetros, desci o corte da cava, não acompanhei o corte da cava desse vestido que eu tô usando como molde, porque a cava dele entra mais um pouquinho. Já na lateral, no corte, eu tô deixando um pouco a mais de tecido, porque esse vestido que eu tô usando como molde, ele é um pouquinho mais ajustado no meu corpo, tá? Ele não é justo demais, não é apertado, mas ele dá aquele formato de tubinho, então tô deixando aí uns 2 centímetros a mais nas laterais. Agora eu vou alterar o decote da frente, eu vou aprofundar mais 6 centímetros, tá? Vai ficar um decote redondo. Você pode deixar o decote em V. Eu poderia ter feito esse corte usando aquela blusa azul como molde, tá? Porém, o vestido é mais acinturado, então essa foi a minha opção. Aí eu tenho as faixas que eu vou usar como babado, tá? Aqui na tela a largura, já a circunferência do babado é necessário que você deixe pelo menos uns 50 centímetros a mais que a circunferência da barra do seu vestido. Já aqui eu tenho um retângulo grande, eu não peguei a medida, tá? Mas é um retângulo grande. Eu vou usar como manguinha, tá? Vai ser babado duplo, então eu vou dobrar, cortar, dobrar novamente e eu vou cortar fazendo um babado, tirando essas pontas. Então, eu vou começar aí arredondando o corte. Eu vou fazer isso nas duas pontas. Então, aqui está cortado. Eu tenho 4 partes iguais, tá? Eu vou separar duas e vou ficar com duas. Então, eu vou fazer alteração nessas duas. Eu vou diminuir, tá? Então, o maior, ele tem 10 centímetros de largura, tá? Essa faixa maior. Essa menor eu vou deixar com 6 centímetros de largura, tá bom? O comprimento vai ser o mesmo, só vai mudar a largura. Esse menorzinho vai ficar por cima do maior, formando aí babado duplo. Cortei revel para frente e para as costas. Eu vou colocar assim direito com direito, frente e costa do revel e vou costurar. Esses babados que serão as manguinhas, né? Eu vou fazer o acabamento nessa beiradinha e depois eu vou franzir. O acabamento na beiradinha é de bainha, tá bom? Os meus babados eu vou colocar direito com direito do tecido e vou fechar costurando as laterais. Depois que eu fizer isso, eu vou franzir toda a circunferência e vou aproveitar e fazer a bainha bem fininho. Então, eu vou para a máquina e vou adiantar todas as costuras que eu preciso. Aí eu tô costurando revel no decote. Então, se você tem dúvida de como cortar e costurar revel, eu vou deixar aqui embaixo o link, tá, do vídeo de corte e costura fácil de revel. Assiste para tirar as dúvidas, tá bom? Então, sempre
leiam a descrição que fica abaixo do vídeo. Sempre leiam, que aí aqui embaixo eu deixo informações sobre o vídeo que eu estou postando, informações sobre o tecido que eu estou usando. Então, como vocês viram, eu já costurei o ombro, tá? Posicionei frente e costa do meu vestido, ombro com ombro, costura com costura, batendo revel com revel, um em cima do outro, e costurei. Infelizmente, eu achei que estava gravando e não estava, mas isso é uma costura, uma demonstração que eu já cansei de trazer aqui no canal, então acho que não é mistério, né? Você que está acostumado a assistir meu vídeo, já cansou de assistir isso, de ver, né? Então já sabe exatamente o que eu fiz ali, né? Já aqui eu tô fazendo a costura de bainha, de toda a curvinha, toda a voltinha aí desse meu babado, dos 4 babados, tá bom? Dessas 4 faixinhas que eu vou usar como babado. Então, eu vou fazer isso nas 4 faixinhas. Eu passei essa pontinha no overlock, então ela já me deu essa facilidade de somente virar, né, de somente dobrar uma vez só e costurar. Mas se você não for usar overlock, você vai fazer 2 dobrinhas bem fininhas, tá? Dobrinhas de bainha bem fininho e costurar. Então, agora costurado, eu vou colocar uma sobre a outra, tá? Uma em cima da outra, a menor em cima da maior, e vou franzir essa parte superior, tá bom? Formando aí um babadinho. Você também tem a opção de fazer preguinhas ao invés de franzir, porém, assim, eu acho que é bem mais fácil, né? Você pode franzir também a mão com linha e agulha. Já aqui eu tenho o babado do vestido, da barra do vestido. Então, ó, eu já fechei as laterais dessas faixas que serão meu babado. E agora eu vou fazer a bainha, tá? Deixando aí uma largura de mais ou menos 1 centímetro. Eu vou fazer isso nos 2 babados, tá? Nesse que é mais largo e no outro também, que é mais estreito. Depois que eu fizer a bainha dos meus babados, eu vou colocar um sobre o outro, tá? O mesmo esquema que eu fiz com os babadinhos, que serão as minhas manguinhas, eu vou fazer com esse também. Vou colocar um sobre o outro e eu vou franzir toda a circunferência. Aqui, né, eu já adiantei bastante, já franzi, então ficou assim. Já aqui na mesa com as costuras feitas, então eu vou abrir desse jeito, deixando frente para um lado e costa para o outro. Assim fica mais fácil de encaixar esses babadinhos, tá? Aí na cava. Então, com o direito do meu vestido para cima, eu vou localizar o meio desses babadinhos e vou posicionar bem em cima da costura do ombro, tá? Meio com meio, né? E segurar com o alfinete toda a voltinha. Você pode deixar mais ou menos 40, 45 centímetros para fazer o corte desse babado, dessas faixinhas que serão o babado da manguinha, tá? Então, 40, 45 centímetros de comprimento é o ideal, tá? Aí você vai poder levar esse babadinho até a voltinha aí da sua cava, mais ou menos. Sempre deixa faltar tecido da cava para poder fazer o acabamento, tá? Esse babado não precisa fazer toda a circunferência da sua cava, não. Ele tem que sobrar, ó, vai só até aí. Então, do outro lado vai ser a mesma coisa, o pique em cima da costura do ombro, segura toda essa voltinha com alfinete e costure. Passa a costura aí deixando uma margem de 1 centímetro, tá? Para poder fazer o acabamento depois. Então, ó, costurei, passei toda essa voltinha no overlock, porque eu não vou usar o viés para fazer o acabamento da minha cava, tá? Porque eu não tenho nem mais desse tecido, então o acabamento vai ser bem simples mesmo. Agora eu vou deixar o meu vestido assim, direito com direito do tecido e fechar as laterais,
costurar as laterais. Aqui tá costurado. Ó como ficou o babadinho da minha manguinha. E o acabamento da cava vai ser bem simples, né? Eu vou simplesmente virar e costurar essa parte aí. Você pode cortar viés e fazer o acabamento nesse pedacinho, tá? Porém, eu vou somente dobrar assim, ó, vou jogar esse 1 centímetro que eu usei para fazer a costura e agora rebater com o pesponto bem na beiradinha, fazendo esse acabamento, levando a costura até aí e dando o retrocesso. Eu vou aproveitar que vou para a máquina e vou encaixar o babado na barra do meu vestido, tá? Então aí, ó, meu babado já está costurado, fechei as laterais, franzi, né, toda a circunferência. Agora eu vou colocar assim, direito com direito, babado e vestido e costurar toda a voltinha. Então segura tudinho com o alfinete, tá? Para levar para a máquina e costurar. Aí eu vou fazer a costura do acabamento da minha cava. Essa margem de costura que ficou da cava com babado, eu vou jogar para dentro, tá? Eu vou dobrar somente uma vez, porque eu passei no overlock e costurar. Você pode fazer esse acabamento com viés, tá? Somente nesse pedacinho. Chegando aí, ó, vou dar retrocesso. Você pode também fazer o acabamento com ponto zigue-zague e fazer esse mesmo esquema que eu estou fazendo, tá bom? Que é virar somente, dobrar somente uma vez, jogando assim para dentro e passando o pesponto na beiradinha, fazendo esse acabamento bem simples, tá? Então, ó, chegando aí, eu vou jogar o meu babado pro lado, para não correr o risco de costurar o babado, tá? Junto. Já aqui, eu vou costurar o babado na barra do meu vestido. Então, eu segurei com alfinete toda a circunferência na hora de costurar. Vai organizando aí o seu franzido, tá? Puxando para não ficar aquele franzido embolado, porque depois que costurado vai dar para perceber, tá bom? Um lado mais franzido que o outro. Então, vai ajustando o seu franzido, deixando bem uniforme, bem certinho e costura. Já aqui eu tô costurando uma faixa que eu vou usar como cintinho, tá? Para cinturar esse meu vestido. Então, eu tenho aí 1,5 m de comprimento de faixa. Eu tô fechando toda essa lateral. Depois eu vou desvirar e rebater a costura, tá? Para achatar essa faixa. E usar como cintinho, tá bom? É opcional. Eu não trouxe mais detalhes da costura desse cintinho, porém você pode usar também outros cintos, não é exatamente do próprio tecido, mas fica bonito, tá? Desse jeito. Então aqui na mesa, com a costura feita, costurei fazendo acabamento aí da minha cava, né? Como vocês viram, eu virei somente uma vez, eu costurei e ficou assim. O meu babado duplo, tá? Esse maior tem 15 centímetros, o menor tem 8, né? Mais ou menos. Então, aqui no meu corpo, o resultado como ficou. Eu passei, eu não mostrei, mas eu fiz pesponto, tá? Por toda a voltinha como acabamento do meu decote, tá bom? Fixando esse revel aí dentro, pra ele não ficar virando. Então, ó, o cintinho como ficou. Eu não mostrei mais detalhes, mas eu acho que faz toda a diferença, né? O cintinho é da mesma cor do tecido. Então, 1,5 m ficou legal para minha cintura. Eu consegui fazer 2 voltinhas, como vocês estão vendo. O babadinho duplo da manga, que ficou uma gracinha, tá? É opcional também, se quiser colocar um babadinho só. Mas acho que o duplo fez toda a diferença. Não somente da manguinha, mas também da barra do vestido. Esse babadinho duplo
fez toda a diferença. Eu vou tirar o cintinho para vocês verem como ele fica todo soltinho, todo larguinho, confortável, tá? Porém, não é aquela coisa larga demais, mas olha, está todo soltinho para vocês usarem em várias ocasiões. E vai ficar disponível um molde para venda lá no meu site, no liviavelosomoda.com.br, o molde desse vestido com gradação completa do 36 ao 48, para facilitar aí o seu corte. Eu gostei muito desse modelo. Se você gostou também, deixa aqui embaixo o seu like. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, acione o sininho para você não perder nenhuma notificação quando eu voltar com novos vídeos, tá bom? Compartilhe o vídeo com os amigos. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.